Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que a aparência, ou seja, a forma física, ela importa? Sim ou não? A maioria das pessoas elas falam que a aparência não importa. O importante é você saber o que tem por dentro. Você tem que saber o conteúdo das pessoas, quando na realidade não é assim que funciona, ok? Eu me divirto muito com algumas afirmações, porque eu gosto muito de observar. E o que me fez despertar, digamos assim, de uma forma peculiar a essa questão de você entender a linguagem corporal das pessoas foi justamente esse livro aqui, ó. Quando eu li esse livro aqui, chamado O Corpo Fala, ele mostra, por exemplo, através de desenhos, figuras, as expressões que as pessoas fazem quando elas estão comunicando uma mensagem. E é incrível como esse livro é praticamente um manual que você consegue decifrar, na maioria das vezes, o que as pessoas estão querendo comunicar, mesmo sem que elas digam uma palavra. E aí tem várias formas, e eu mapeei esse livro, e até hoje, eu acho que faz uns 2 anos que eu li, e até hoje eu lembro da maioria dos insights que ele passa. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque esses dias eu estava em um determinado tipo de ambiente, aberto, que tinha acesso a mais pessoas, e eu estava lendo, estava estudando, e eu vi que tinha um jovem rapaz sentado mexendo no seu celular. E ele estava mexendo, um rapaz de boa aparência, elegante, postura. Eu até cheguei a conversar com ele depois e vi que é um cara muito estudioso, fora da curva também. E ele estava concentrado mexendo no seu celular. Eu sentei logo atrás dele e comecei a estudar. Passou alguns minutos, chegou outra pessoa, era uma jovem. Essa jovem, ela entrou, foi em direção a ele. Quando ela entrou e foi em direção a ele, eu estava aqui concentrado, lendo, e de repente, por esse conhecimento, através desse livro e da percepção, da habilidade inata que é em nós, de acordo com o livro, ele fala que mesmo as pessoas sem terem a teoria, o nosso cérebro ele tem a capacidade de pegar no ar essa percepção. Pessoas que geralmente elas ficam mais tempo caladas e são mais observadoras, elas conseguem entender e capturar a linguagem não verbal. Porque essa é uma comunicação inata do ser humano. É só você pegar as pinturas rupestres, você pegar os desenhos das pirâmides do Egito. Tudo isso as pessoas se comunicavam só de bater o olho, eles já sabiam qual que era a mensagem. Com o tempo e com o desenvolver da linguagem, essa característica ela meio que foi se perdendo, mas mesmo assim nós ainda a possuímos em algum nível. Olha que interessante. E aí, de repente, chegou essa moça até esse rapaz, e ao mesmo tempo em que eu estava lendo, parecia que o meu olhar estava olhando para a cena literalmente 100% focado. E ao mesmo tempo que eu olhava para a folha e eu lia, eu conseguia capturar as expressões corporais dessa moça para com esse rapaz. De repente ela chegou e mexeu no cabelo, já deu um sorriso, os seus pés já apontavam para o rapaz, e simplesmente ele percebendo isso, ele deixou o celular de lado e os dois começaram a conversar. E eu percebi que tanto um quanto o outro, eles tinham uma aparência do belo, ou seja, eram pessoas bonitas. E naquela hora me veio um insight. E foi literalmente um choque de realidade. E eu gostaria de passar para você, principalmente homem, é que a realidade nua e crua é simples. Se você, homem, não tem ninguém mandando mensagem para você, ou interessado em querer conversar e passar mais tempo com você, ou seja, se não tem uma moça querendo conversar com você ou lhe dando atenção nesse exato momento, a notícia para você é que você é feio. Isso mesmo, você é feio. E naquela hora me veio literalmente o diagnóstico de que, Micael,
literalmente, você não tem ninguém mandando mensagem para você. Então a realidade é que você é um cara que é desprovido de beleza física aonde você mora. E ao mesmo tempo em que veio esse diagnóstico, também veio outro insight de que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E aqui é que entra a profundidade dessa nossa conversa. Por quê? O homem, ele é visual. Então, de fato, a beleza importa para o homem, tá? Quando o homem ele olha para uma mulher, a primeira coisa que vai atrair ele é a beleza. Só que o que vai determinar se esse homem permanecerá com essa mulher não é apenas a beleza dela. E sim, depois que ela chamou a atenção dele através da beleza, o conteúdo dela. Ou seja, a forma como ela se comporta, a forma como ela o trata, se ela o respeita, se ela o admira e se ela soma para a imagem desse homem. Essa é a realidade. E ainda tem algo que é de extrema importância para nós homens, é que como foi o passado dessa moça? Para nós homens, isso importa em um nível extremo. Até mesmo mais do que a própria beleza. Baseado no último vídeo que eu fiz falando acerca do significado da palavra praxis, é verdade que a beleza ela pode ser compensada com o comportamento, ok? A beleza pode ser compensada com o comportamento. Dessa experiência me surgiu vários insights que através dos livros adquiridos e da pouca experiência de vida que eu tenho, girou uma espécie de uma chave na minha mente. É que se você não tem ninguém mandando mensagem para você no seu privado ou alguém disposto a querer conversar com você o tempo inteiro e lhe dar atenção, se você é homem, você é feio. Só que, assim como está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e já eu vou ler para vocês, mostra que o homem, para a mulher, a beleza não importa tanto. Porém, todavia, tem uma observação a ser feita. Apesar de que, para a mulher, a beleza do homem não importa tanto, porque o que a mulher busca naturalmente é uma segurança. À primeira vista também, para a mulher, a beleza do homem é um chamariz. É algo que importa, sim. Essa é a realidade. Por quê? Porque na maioria dos casos, quando você olha para algo que é belo, isso naturalmente chama a atenção do ser humano. Tanto do homem, tanto da mulher. Porque o ser humano, ele gosta de observar aquilo que é belo. Então, você dizer que para a mulher a beleza do homem não importa, isso é mentira. Isso é um fato. Tanto para o homem a beleza da mulher importa, tanto para a mulher a beleza do homem também importa. Só que o que vai determinar se esse homem e essa mulher vai permanecer junto, tanto um quanto o outro, será o que vem depois dessa isca que é a beleza, ou seja, o conteúdo. Para o homem, quem foi essa mulher e quem é essa mulher e como ela pode ser uma fonte de segurança para esse homem no quesito de que ele precisará do apoio dela para continuar crescendo, uma fonte de estabilidade. E para a mulher, quem é esse homem e quem será ele principalmente no futuro? Essa é a realidade nua e crua. E aí sim, se você é um cara bonito e você é um cara estudioso e tem objetivos no futuro, você sai na frente da maioria. Apesar de que você faz parte de uma pequena parcela de pessoas bonitas e que somam a beleza com a inteligência. E isso você vira uma potência máxima. Se você é um cara desprovido de beleza, mas tem um objetivo de vida, essa falta de beleza sua, ela pode ser transformada em uma potência, porque você pode canalizar toda a sua energia e você não vai ter um dos problemas
que a maioria das pessoas bonitas enfrentam, que é o que? As distrações. Se você conseguir juntar toda essa pseudo-desvantagem de você ser feio e você direcionar para desenvolver a sua carreira, e você ainda vai ter um bônus, que é o bônus de que alguém não vai estar te distraindo o tempo inteiro com mensagem te chamando para sair, você pode transformar isso em uma vantagem e sair na frente. Esse foi o insight que eu tive. Só que algumas pessoas vão dizer que você não é feio. Você só não tem os meios necessários para adquirir a beleza. Essa frase não se aplica para todo mundo, ok? Mas existem algumas formas que você pode compensar a sua falta de beleza. Para o homem é investir no seu corpo. Então, ou seja, se você ficar forte, se você ficar grande, um dos aspectos da beleza acaba sendo compensado, porque você transmite uma imagem de fortaleza, de segurança, de força e de proteção. Então, automaticamente, o aspecto físico ou a assimetria do seu rosto acaba sendo compensada com o seu corpo, com o alargamento do seu corpo, e automaticamente isso passa a chamar atenção. Só que existe uma forma mais poderosa que essa, que é o quê? A sabedoria. Você transformar a sua mente e automaticamente, através da sabedoria, do conhecimento, você se tornar referência em uma área. Isso também chama atenção. E isso, a longo prazo, vale mais do que a beleza, porque o conhecimento, ele não é passageiro. A sabedoria não é passageira. A sabedoria, ela veio para ficar. Ela é eterna. A sabedoria, o conhecimento, você leva para o fim da vida. Já a beleza, ela passa. E depois que a beleza passa, e se você tiver somente a beleza para oferecer, você automaticamente cairá no esquecimento. Então, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, tá aí. Não é só para os homens que a beleza importa, e sim para a mulher também. Ok? Às vezes, nós acabamos ouvindo muitas narrativas de que não condiz com a realidade, mas quando você começa a observar, você vê que tanto o homem como a mulher, eles possuem características parecidas. É claro que a percepção de mundo, ela muda. O olhar do homem é um, da mulher é outro. A amplitude com que o homem consegue enxergar é diferente da mulher. O homem, ele enxerga com profundidade. É a espécie de como você pega uma arma e você está numa situação de tiro. Quando alguém está trocando tiro, o seu olhar, principalmente do homem, ele faz... Ele vai para frente. Então ele fecha aqui esse panorama. Ele fica com um olhar de profundidade. Já a mulher, ela consegue olhar aqui, ó, na lateral. É por isso que muitas vezes quando você observa algum comportamento de mulher, você vê que elas olham muito de canto, porque elas conseguem enxergar mais do que o homem. Já o homem é para frente. Pegou a visão? Pegou a visão? E a notícia que eu tenho para dizer para você é: a sua hora vai chegar. Porque existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E quando você lê o texto das Sagradas Escrituras, cara, é por isso que eu digo, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é um livro fenomenal. Quando você lê a palavra de Deus, você aprende todos os dias. Você é transformado com cada leitura, ok? Porque é um livro vivo, é um livro sagrado e que fala com você quando você está disposto a parar, lê-lo e a compreender, ok? Então, no livro de Eclesiastes fala a seguinte mensagem, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do sol. E ele diz que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder.
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Olha que profundidade. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo debaixo do sol tem um tempo. E você hoje pode estar passando por um tempo de aflição, de tristeza e de angústia. E a roda gigante da sua vida pode estar embaixo. Mas pode ter certeza que vai chegar o tempo em que essa roda gigante, ela vai girar. E você vai estar em cima. E quando você chegar lá, pega essa visão. Não se esqueça de um dia que você esteve embaixo. E que, assim como você está em cima, existem pessoas que estão embaixo. Quando você olhar para baixo, lembre-se de que você não precisou passar por cima de ninguém. Que você esperou com paciência no Senhor e Ele inclinou o seu olhar para você, estendeu a mão e te ajudou a chegar aonde você está. Então comece. Independente do que você quer fazer, se é bom e vai trazer um benefício para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor e para que o reino de Deus seja propagado, comece. Assim como eu, comece a fazer alguma coisa, porque uma hora o tempo de Deus vai chegar na sua vida, ok? Temos uma meta de bater 1.000 inscritos até o final do ano, nos ajude. Faltam 2 inscritos para chegar na metade, a 500 inscritos. Será uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, mano.